Você tirou férias, dormiu, desligou o celular, fez as coisas que todo mundo diz que você precisa fazer e voltou. E em 2 dias era como se as férias nunca tivessem existido. Aquele peso familiar de volta no peito, aquela dificuldade de começar qualquer coisa. Aquela sensação de estar fazendo tudo no modo automático, sem estar realmente presente em nada. E junto com tudo isso, uma coisa nova: a culpa. Porque você descansou. Você fez o que devia e não adiantou. E aí vem o pensamento mais cruel de todos. Talvez o problema seja eu. Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Não adiantou não porque você é fraca. Não adiantou porque você estava tratando a coisa errada. Burnout virou uma palavra tão usada que perdeu a precisão. Todo mundo fala como se fosse sinônimo de cansaço extremo, como se fosse uma bateria descarregada que precisa de recarga. Descanse, recarregue, volte. Simples assim. Mas não é simples assim. E essa simplificação está causando um dano real em pessoas reais que continuam se sentindo péssimas depois de fazer tudo o que lhes disseram para fazer. Porque existe uma diferença enorme entre estar exausta por excesso de trabalho e estar esgotada por um ambiente que te consome. E enquanto você não entender essa diferença, vai continuar tentando se recuperar da coisa errada, vai continuar se culpando quando o descanso não funciona. Vai continuar achando que o problema é a sua capacidade de recuperação. Não é. Nunca foi. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que o burnout realmente é. E por que entender isso muda completamente o caminho para sair dele. Você já passou por isso? Descansou e voltou igual? Me conta nos comentários. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já trabalhou muito, muito mesmo, em algo que te importava de verdade? Um projeto que fazia sentido? Uma causa que você acreditava? Uma equipe onde você se sentia valorizada? E mesmo trabalhando horas demais, dormindo menos do que devia, você se sentia viva? Cansada, sim, mas viva. Agora pensa no trabalho que te esgotou de verdade. Provavelmente você não estava necessariamente trabalhando mais horas do que naquele outro momento. Mas a qualidade daquele cansaço era completamente diferente. Era um cansaço que não tinha fundo, que não passava com fim de semana, que te acordava às 3 da manhã sem motivo aparente. Essa diferença tem uma explicação, e ela é fundamental. O burnout real, o esgotamento que não responde ao descanso, raramente é causado por quantidade de trabalho. Ele é causado por uma combinação específica de fatores que tem muito mais a ver com o ambiente do que com a sua agenda. Os pesquisadores que estudam burnout identificaram 6 áreas que, quando estão cronicamente desequilibradas, levam ao esgotamento genuíno. Excesso de trabalho é apenas uma delas. As outras 5 são: falta de controle sobre o próprio trabalho, ausência de reconhecimento genuíno, ausência de comunidade e segurança nas relações, falta de justiça e conflito de valores, quando o que você é obrigada a fazer contradiz o que você acredita. 5 das 6 causas não têm nada a ver com quantas horas você trabalha. E quando o seu ambiente falha em várias dessas áreas ao mesmo tempo, o que é exatamente o que acontece em ambientes narcisistas e tóxicos, o resultado não é cansaço, é colapso. Qual dessas 6 áreas ressoa mais com o que você viveu ou está vivendo? Eu quero falar sobre algo que raramente aparece nas conversas sobre burnout, mas que eu considero um dos fatores mais devastadores de todos: a perda de sentido. Não estou falando de tédio, estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando do momento em que você olha para o seu trabalho, algo que um dia te importou, algo para o qual você se preparou, no qual investiu anos da sua vida e não consegue mais encontrar nenhum fio de conexão com ele. Não é que o trabalho ficou chato, é que ele ficou vazio, como se alguém tivesse sugado o significado de dentro e deixado só a casca. E a maioria das pessoas que chega a esse ponto acredita que mudou, que amadureceu demais para aquilo, que talvez sempre tenha escolhido errado, que talvez nunca tivesse sido a pessoa certa para aquela carreira. Mas na maior parte das vezes, não é isso. O que aconteceu é que o ambiente destruiu sistematicamente a sua relação com o trabalho. Cada ideia que foi ignorada ou roubada, cada esforço que foi invisibilizado,
Cada vez que você se dedicou de verdade e foi tratada como se não tivesse feito nada. Cada humilhação pública. Cada meta impossível apresentada como razoável. Cada elogio que nunca veio. Aos poucos, sem que você percebesse, o trabalho foi sendo associado não à realização, não a crescimento, não a propósito, mas à ameaça, à frustração, à vergonha. E o cérebro é muito eficiente nessas associações. Quando algo está cronicamente associado à dor, ele para de buscar prazer naquilo. É proteção. É inteligente. Mas é também a raiz de uma das partes mais dolorosas do burnout. Aquela sensação de não se importar mais com nada. Você não virou outra pessoa. Você foi condicionada. Você consegue lembrar quando foi que o trabalho deixou de fazer sentido? O que aconteceu nessa época? Existe um perfil de pessoa que é particularmente vulnerável ao burnout. E não é o perfil que a maioria imagina. Não é a pessoa desorganizada. Não é a pessoa que não sabe dizer não porque é fraca. Não é a pessoa sem ambição ou sem disciplina. É exatamente o oposto. As pessoas mais vulneráveis ao burnout profundo são as mais dedicadas, as mais competentes, as mais empáticas, as que têm os padrões mais altos para si mesmas, as que se importam de verdade, as que não conseguem fazer as coisas pela metade, as que sentem responsabilidade genuína pelo que fazem e pelo impacto que causam. E sabe por que isso é uma armadilha? Porque ambientes tóxicos e chefes narcisistas identificam essas pessoas rapidamente e as usam. A pessoa dedicada vai ficar até mais tarde para entregar o projeto. A pessoa competente vai resolver o problema que os outros deixaram. A pessoa empática vai absorver o estresse do ambiente sem reclamar porque não quer sobrecarregar ninguém. A pessoa com padrões altos vai internalizar as críticas como verdades e trabalhar ainda mais para melhorar. Cada qualidade que faz essa pessoa extraordinária se torna combustível para o ambiente que a consome. E tem mais. Essa pessoa raramente pede ajuda, porque foi ensinada pela criação, pela cultura, pelo ambiente de trabalho, que pedir ajuda é fraqueza, que reclamar é ingratidão, que se você é boa o suficiente, você aguenta. Então ela aguenta. Até não aguentar mais. E quando finalmente colapsa, a narrativa que ela tem sobre si mesma é de fracasso. Como se tivesse falhado em algo que outras pessoas conseguem fazer. Não falhou. Foi consumida por um sistema que se alimenta exatamente de quem ela é. Você se reconhece nesse perfil? O quanto a sua dedicação foi usada contra você? Eu preciso falar sobre o papel específico das relações de poder no burnout, porque isso é algo que a maioria das abordagens ignora completamente. Existe uma diferença enorme entre estar exausta num ambiente onde você tem voz e estar exausta num ambiente onde você não tem. Quando você tem algum controle, quando suas opiniões importam, quando você pode influenciar decisões que afetam o seu trabalho, quando existe um canal real para dizer, isso não está funcionando. O estresse tem um limite. Ele cansa, mas não destrói. Quando você não tem controle, quando suas opiniões são ignoradas ou usadas contra você, quando as decisões chegam de cima sem explicação e você simplesmente precisa executar, quando reclamar tem consequências reais para a sua posição, o estresse não tem limite. Ele se acumula sem válvula de escape. E em relações de poder desequilibradas, especialmente com figuras narcisistas, existe um elemento adicional que torna tudo ainda mais corrosivo: a imprevisibilidade. Você não sabe quando vai ser elogiada ou criticada. Não sabe quando uma decisão vai mudar. Não sabe se o que foi combinado ontem ainda vale hoje. Não sabe se o seu emprego está seguro. Não sabe se a sua reputação está sendo construída ou destruída nas conversas das quais você não participa. Essa imprevisibilidade não é descuido. Em muitos casos, é instrumento de controle. Consciente ou não, ela mantém as pessoas em estado permanente de ansiedade e dependência. E ansiedade permanente, sem resolução possível, sem previsibilidade, sem controle. Isso não é estresse, isso é trauma. E trauma não se resolve com férias. Você já sentiu que não tinha voz no seu ambiente de trabalho? Como isso afetava o seu dia a dia? Vou te contar algo que aconteceu comigo num período específico da minha vida. Eu estava num ciclo que eu mesma demorei para reconhecer porque estava muito ocupada funcionando dentro dele.
Trabalhava muito, me dedicava genuinamente, e havia uma figura de autoridade cujo reconhecimento eu buscava, sem perceber o quanto buscava, e que raramente vinha. Quando vinha, durava pouco. Logo havia algo novo para melhorar, algo que não estava suficientemente bom, um padrão diferente que eu não tinha conseguido antecipar. Tirei uma semana de folga nessa época. Viajei. Tentei desligar. Voltei e em 48 horas era como se a semana nunca tivesse existido. Lembro de ficar genuinamente confusa. Pensei que havia algo de errado com a minha capacidade de descansar, que talvez eu fosse uma daquelas pessoas que não conseguem se desligar, que o problema era meu. Levei um tempo para entender o que estava acontecendo de verdade. O problema não era que eu não sabia descansar, o problema era que eu estava voltando para o mesmo ambiente. E o meu sistema nervoso sabia disso antes mesmo de eu chegar. Ele sabia que o descanso era temporário, que a ameaça continuava lá. Então, nunca relaxou de verdade. Ficou na beira, esperando. Isso me ensinou algo que carrego até hoje e que compartilho com todos os meus pacientes. O corpo não descansa de verdade quando sabe que vai ter que voltar para o perigo. Descanso real exige segurança real. E segurança não é a ausência temporária do estressor, é a ausência permanente, ou pelo menos previsível. Férias num ambiente tóxico são uma pausa, não são recuperação. Você já percebeu que não conseguia descansar de verdade mesmo quando estava de folga? Preciso falar sobre os conselhos que mais me irritam nesse tema. E olha, eu sei que vem de um lugar bem intencionado, mas bem intencionado não significa útil. O primeiro: você precisa aprender a desconectar do trabalho. Como se o problema fosse você não saber apertar o botão de desligar. Como se fosse uma questão de técnica, de disciplina, de não checar o e-mail depois das 6. Enquanto o ambiente continua igual, aprender a desconectar é o equivalente a aprender a respirar melhor dentro de um quarto sem oxigênio. A técnica não resolve o problema estrutural. O segundo: você precisa cuidar mais de você mesma. Exercício, meditação, alimentação. Eu acredito nessas coisas, de verdade. Mas apresentar autocuidado como solução para burnout causado por ambiente tóxico é uma forma elegante de transferir a responsabilidade. O problema não é que você não medita o suficiente. O problema é que você está num sistema que te consome e nenhuma quantidade de yoga resolve isso. O terceiro, e esse é o que mais me incomoda: todo mundo passa por fases difíceis no trabalho. É normal, até certo ponto, mas existe uma diferença entre uma fase difícil e um ambiente cronicamente disfuncional. E essa diferença importa, porque quando você normaliza o que não deveria ser normal, você para de buscar mudança. Você aprende a conviver com algo que está te destruindo porque alguém te disse que é assim que funciona. Não é assim que tem que funcionar, e você merece mais do que aprender a sobreviver dentro de algo que não deveria existir. Qual desses conselhos você já recebeu? O que você queria ter respondido na época? Então, como é a recuperação real? O que realmente funciona? A primeira coisa, e eu sei que parece simples demais, é entender o que aconteceu. De verdade. Com nome, com mecanismo, com clareza. Não, eu fiquei estressada. Não, eu não aguentei a pressão. Mas eu fui submetida a um ambiente cronicamente imprevisível que manteve meu sistema nervoso em estado de emergência por tempo demais. Eu perdi progressivamente o controle, o reconhecimento e a segurança que qualquer ser humano precisa para funcionar bem. E o meu corpo e a minha mente responderam exatamente como deveriam responder a essa situação. Isso não é fraqueza, é fisiologia. Segundo, aceitar que a recuperação não é linear e não é rápida. O sistema nervoso que ficou meses ou anos em alerta não normaliza em 2 semanas de férias. Ele precisa de experiências repetidas de segurança para reaprender que o perigo passou. Isso leva tempo, e ter essa expectativa correta poupa uma quantidade enorme de autocrítica desnecessária. Terceiro, se o ambiente ainda é o mesmo, a recuperação tem um limite. Isso é difícil de ouvir quando sair, não é simples, mas é verdade.
Você pode desenvolver estratégias de proteção, pode criar distância emocional, pode reduzir a exposição onde for possível, mas recuperação completa dentro do mesmo ambiente tóxico é muito difícil. O corpo não cura um ferimento enquanto continua sendo ferido. Quarto, recuperar a narrativa sobre si mesma. Identificar quais crenças sobre a sua competência, sobre o seu valor, sobre o que você merece, quais delas são suas e quais foram instaladas pelo ambiente. E começar, devagar, a questionar as que não são suas. Isso é trabalho, mas é o trabalho certo. Por onde você acha que sua recuperação precisa começar? O que ainda está pendente? Eu quero falar sobre algo que acontece depois, porque muita gente sai do ambiente, faz tudo certo e ainda assim sente que algo não voltou ao lugar. Existe uma dimensão do burnout profundo que raramente é nomeada: a perda da identidade profissional. Não é só cansaço, é não saber mais quem você é no trabalho. É olhar para o seu currículo e sentir que aquelas conquistas pertencem a outra pessoa. É entrar numa nova oportunidade com medo de que vão descobrir que você não é tão boa quanto parece. É não conseguir mais acessar aquela confiança que você tinha antes, aquela sensação de saber que você é capaz. Isso tem um nome. É o legado do ambiente que sistematicamente questionou o seu julgamento, invisibilizou as suas conquistas e atribuiu os seus erros à sua incompetência enquanto atribuía os seus acertos à sorte ou ao trabalho de outros. Você internalizou uma narrativa que não é sua, e ela ficou. A boa notícia é que a identidade não some, ela se esconde. Ela fica soterrada embaixo de camadas de crítica internalizada, de medo, de autocensura. Mas ela está lá. E ela volta, não de uma vez, em fragmentos. Um dia você resolve um problema e sente aquela centelha antiga de satisfação. Outro dia você fala algo numa conversa e pensa, isso foi bom. Outro dia você ajuda alguém e lembra por que escolheu o que escolheu. Aos poucos, debaixo de tudo que foi depositado sobre você, você vai se encontrando de novo. Não é rápido, não é bonito, mas acontece. O que você sente quando pensa em quem você era profissionalmente antes de tudo isso? O que você sente falta? Se você chegou até aqui, eu quero que você saia com uma coisa. Não foi fraqueza. Nunca foi fraqueza. Foi dedicação num ambiente que não merecia sua dedicação. Foi sensibilidade num lugar que usou sua sensibilidade como vulnerabilidade. Foi comprometimento com algo que não se comprometeu com você. O burnout que não passou com férias não é sinal de que você está quebrada. É sinal de que o problema era maior do que férias conseguem resolver. E agora que você sabe disso, agora que você tem o nome certo para o que aconteceu, você pode parar de tratar o sintoma e começar a tratar a causa. Entender muda alguma coisa. Não resolve tudo de uma vez, mas muda, porque quando você para de acreditar que o problema é você para de gastar energia tentando se consertar. E começa a gastar essa energia, que ainda existe, que sempre existiu, em direção a algo que realmente vale. Você ainda está aqui. Depois de tudo que aconteceu, você ainda está aqui, buscando entender, recusando a versão de que é culpa sua. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo, ou que você viveu e ainda carrega, deixa nos comentários uma palavra, uma frase, o que você quiser. Cada história aqui embaixo é um lembrete para alguém de que não está sozinho. E esse alguém pode ser você, ou pode ser a próxima pessoa que chegar aqui procurando respostas. Se você ainda não se inscreveu no canal, fica. Tem muito mais conversa por vir, do tipo que ninguém está tendo em voz alta, mas que todo mundo precisa ouvir. Cuida de você. Com gentileza. Você merece isso.